7h20. Bom dia, produtor está de volta e muitas áreas produtivas se tornam degradadas por conta de ataque de pragas e doenças. Isso nas áreas de pastagens, bem como na agricultura. Se o problema é detectado no início, as chances de reversão são positivas. E a repórter Kylie Rodrigues vai nos mostrar como isso é possível no quadro Tecnologia e Produção. As plantas forrageiras, assim como outras culturas como soja e milho, desenvolvem doenças que muitas das vezes passam despercebidas pelo produtor rural. Quando a situação sai do controle, até mesmo a entrada de produtos químicos se tornam inviáveis. O que a gente faz, essa é a nossa principal atividade aqui na Embrapa, é buscar plantas que sejam resistentes às principais doenças. De forma que, uma vez, se esse material é resistente, aí o produtor, uma vez compra essa cultivar resistente à principal doença, ou às principais doenças, o resultado é que ele vai amenizar o problema ou até nem ter o problema na área. Na pecuária, o problema é ainda mais sério, pois quando a opção é reformar o pasto e fazer a troca da cultivar, o custo é elevado. O exemplo que a gente tem, por exemplo, lá no norte do Brasil, a parte da morte súbita da braquiária brisanta marandu. Então, em muitas das situações onde a braquiária está morrendo, e aí, o que acontece? O produtor tem dificuldade, a gente sugere que plante outra cultura, aí tem que reformar o pasto. E o custo da reforma é muito alto, né? Então, a gente não tem aquele impacto imediato para fazer um árvore, passa um fungicida e resolve. Não é assim. Nos sistemas agrícolas, a recomendação é utilizar braquiárias estilosantes para fazer palhada, melhorando as condições físicas e químicas do solo, para a cultura subsequente, soja, algodão, milho, entre outras. E também para manejo de alguns patógenos de solo, principalmente, que as forrageiras são resistentes e que vão contribuir para a redução do problema de doença na próxima cultura, como soja, milho e algodão. Então o produtor está fazendo uso disso. Isso está sendo muito importante para a redução de custo para o agricultor, produtor de grãos. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. Bom, e um dos maiores pesadelos do agricultor, a famigerada geada, foi confirmada para junho nas lavouras do estado de Mato Grosso do Sul. Detalhes com Rosa Cabral, que destaca as regiões que podem sofrer com o problema. Oi, pessoal. Os municípios que devem ser afetados pela geada, segundo a Agropecuária Oeste, são da região sul de Mato Grosso do Sul. A instituição diz que a possibilidade de ocorrer ao menos uma geada é de 96%. E ainda 74% dessa ocorrência que ela seja classificada como forte em condições de temperatura abaixo de 1 grau. A maior preocupação deste tipo de fenômeno climático é que, com o atraso no plantio de soja, certamente haverá impactos no cultivo do milho safrinha, que é a principal cultura de outono e inverno de Mato Grosso do Sul. Em 2018, foram cultivados no estado cerca de 1.700.000 hectares. Aproximadamente aí 70% dessas lavouras estavam na região sul. De acordo com a Embrapa, as geadas são motivo de grande preocupação por parte dos produtores, especialmente quando ocorrem em junho, período em que normalmente o milho ainda se encontra em uma fase sensível de seu desenvolvimento e a dimensão do prejuízo está associada à intensidade da geada. A sugestão da Embrapa é que os agricultores busquem o apoio de técnicos capacitados, considerando que a possibilidade de geada forte no mês de junho coloca essa safra de milho safrinha numa condição de alto risco. É que até essa data os riscos são mínimos e vale lembrar que a safra soja em geral foi feita tardiamente devido ao atraso nas chuvas. Assim, a tendência natural é que a semeadura do milho safrinha também seja realizada mais tarde. De Campo Grande, Rosa Cabral.
Bom, e na terceira semana de janeiro, com 12 dias úteis, a balança comercial registrou um déficit de 816 milhões de dólares. De acordo com o governo, as exportações somaram 2 bilhões 524 milhões de dólares na última semana, enquanto as importações totalizaram 3 bilhões 340 milhões. E nós estamos recebendo aqui para comentar esses números divulgados ontem pelo Ministério da Economia, o analista de agronegócio João Pedro Cuti Dias. Bom dia, João. Bom dia. Esses 815 milhões de dólares é falta de soja, falta de milho para exportação e um fluxo menor da exportação das carnes. Nós tínhamos que mostrar isso para os nossos parlamentares que estão querendo reativar, acabar com a Lei Candir, que a Lei Candir foi o grande vetor que fez com que o Brasil tornasse um grande exportador de alimentos e, consequentemente, um superávit na balança comercial. Hoje nós estamos mostrando, quando saem os produtos agrícolas, você tem uma queda e o déficit aparece. Vamos começar pela soja, a primeira tela, mostrando a soja, que é o carro-chefe das exportações do Brasil, é o grande responsável por uns 30, 34 bilhões de dólares por ano. Quando vocês olham a soja, você vê um valor acumulado de um navio por dia, 63 mil toneladas. É muito pouco, ou seja, nós estamos agora, nesse mês de janeiro, com os plantios que ficaram atrasados, como a própria Rosa comentou anteriormente, você não tem muita oferta de soja pronta já. Mas no Mato Grosso, a partir de agora, deve começar a aumentar muito a colheita no Mato Grosso. No Mato Grosso, essa soja que vai ser colhida agora, com certeza, na sua grande maioria, foi trocada, foi feita operações de barter, de insumos por grão, e normalmente quem vai assumir esse grão são as trade, as exportadoras. Então, a partir do próximo resultado das exportações, com certeza a soja vai aparecer com um número melhor. Vamos lá, o próximo. Vamos mostrar mais um aí, que seria Bom, nós estamos aguardando aqui a tela. Vamos lá, milho. Esse milho não dá para entender, eu sou sincero, quando eu vejo esse número do milho, fico pensando como isso pode estar ocorrendo. O milho hoje, ontem em Campinas, o indicador CPEA mais de R$ 51 a saca. Esse milho está $170 no porto, $170, alguma coisa por volta de $10 por saco. $10 por saco, o câmbio a 4,18 é 41.800 em cima do navio, free on board. Então, o que está acontecendo? Ou as trade venderam muito bem esse milho, ou eles não querem pagar para fazer um washout e colocar esse milho no mercado interno. Porque você vê, os estoques de milho no Brasil, nesse momento, deve estar muito baixo. E a primeira safra, já em alguns locais, como no caso do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, quebrou. Então você vai ter uma demanda por milho, o preço está muito alto e o milho pagando bem melhor no mercado interno. Mas estão exportando 2 navios por dia, 113 mil toneladas. Próximo. Vamos ver frango. O frango, em relação ao ano passado, é muito bom. Em relação a dezembro, muito ruim. Caiu bastante as exportações de frango. Dezembro foi um mês excepcional. Nós exportamos 351 mil toneladas. Batemos um recorde para dezembro. 13.300 é um número relativamente baixo para o frango. Nós estávamos acostumados a falar em 16 mil toneladas por dia. O argumento que se fala no mercado em relação à queda nas exportações de frango é que o grande comprador, que são os chineses, nesse momento estão com fecharam as compras, não estão comprando. Parece que chegou uma oferta importações muito pesadas para eles nos portos chineses e houve uma parada nas importações. Isso vale para o frango, para o suíno e para o boi. Então, o que acontece? Caiu significativamente as exportações de frango. O mercado interno deve estar absorvendo esse possível aumento de oferta no mercado interno, então o frango ainda está numa situação boa. O único problema do frango é o preço do milho. O preço do milho subiu bem e na produção de frango, 50% do frango chama-se milho. Então, vai impactar em termos de rentabilidade nesse próximo bimestre, pelo menos. A próxima. Vamos lá. Suíno. Em relação ao ano passado, fantástico, quase 50% em relação a janeiro. As exportações foram responsáveis pela melhoria do preço do suíno. O preço do suíno em alguns locais chegou a mais de R$ 6 o quilo vivo. Esse foi um recorde disso aí, graças às exportações. Em relação a dezembro, caiu um pouco.
Porém, vale a mesma comentário do frango vale para o suíno, ou seja, uma redução na demanda chinesa, tanto da China como de Hong Kong. No caso do suíno, aquele grande mercado que nós tínhamos da Rússia, praticamente diminuiu bastante. Os russos conseguiram, aumentaram muito a produção de carne suína, porque eles têm grãos lá na Rússia, milho, trigo, derivados, etc., que usam para arraçoamento da sua produção. E o governo fez um esforço maior, num regime capitalista, respondeu e a Rússia deixou de ser a grande compradora de carne suína. Nós estamos mandando muita carne suína para os chineses, mas na mesma situação do frango, ou seja, parece que houve uma posição de esperar um pouco mais, de segurar as exportações para a China em função desse novo ano que nós estamos começando lá para os chineses. Por último, vamos falar da carne bovina. A carne bovina você tem duas coisas. Primeiro, ela caiu, nós começamos muito bem o mês, começamos com 7.900 toneladas, então caiu muito nessa última semana as exportações, porque reduziu para 6.100 toneladas por dia. Isso em relação a janeiro do ano passado é muito bom, porém em relação a dezembro é muito ruim. Ou seja, quando você compara antes do boom dos chineses, antes do boom de aumentar o número de frigoríficos habilitados para exportar para o mercado chinês, o mercado tá bom. Porém, quando você compara com a entrada dos novos frigoríficos, 35 frigoríficos que hoje são habilitados para exportar para a China, você vê uma redução, um freio de mão. É a mesma situação que nós comentamos para as outras duas carnes, ou seja, houve uma retranca dos chineses, tem muita carne chegando nos portos chineses, houve uma parada, é a questão do ano novo deles também, muda um pouco para alguns setores. A expectativa é que eles voltem ao mercado a partir da próxima semana, possivelmente, para começar a repor os estoques. A queda na produção de carne suína foi muito grande na China, alguma coisa mais de 10 milhões de toneladas. Essa demanda está sendo suprida pela importação de todas as carnes, frango, suíno e bovino. Então, nós estamos vendo nesse momento uma redução. O preço médio continua bem melhor do que foi no ano de 2019. Quando você olha o preço médio em janeiro de 2019, 3.580, 3.600 dólares por tonelada, nós estamos falando hoje de uma carne próxima a 5.100 dólares por tonelada. Duas coisas aconteceram. Uma, mais carne de traseiro foram exportadas, consequentemente melhorou o preço médio. Segundo, a demanda maior, principalmente pelo mercado chinês. As exportações são extremamente importantes para o setor agropecuário nosso. É a válvula de escape que nós temos. Se você não tem mercado interno, nós temos que buscar lá fora. O grande desafio do setor chama-se a questão sanitária. Nós temos que ter um cuidado especial com todos os aspectos da questão sanitária. Seja vacina, seja uso de medicamentos, etc., período residual, temos que ter um cuidado excepcional. E o mercado externo para nós, para o setor agropecuário, é extremamente importante. Para o país, nem se fala. Diminuiu as exportações, aparece o déficit na balança comercial. Valeu, João. Obrigado pela sua participação. Vou para mais um rápido intervalo comercial. Lembrando para você que hoje, a partir das 8h30 da noite, pelo canal do Boi, você vai conferir o leilão virtual especial Tropa da MB Leilões. Oferta especial de 55 animais domados para serviço e também mulas e burros de patrão. São 7h34, a parada é rapidinho, não sai daí não, volto já. 7h36, bom dia, produtor está de volta. E nesta semana o presidente Jair Bolsonaro viaja para a Índia, onde assina diferentes protocolos e acordos tanto na área financeira como previdenciária. Mas essa visita do presidente brasileiro à Índia tem um interesse ainda maior, convencer os indianos a aumentar a mistura de etanol na gasolina, para diversificar o uso de cana e evitar que a grande produção de açúcar subsidiada da Índia continue a deprimir os preços no mercado internacional. Sobre este assunto, o Walter Puga Júnior conversou com o diretor técnico da União da Indústria de Cana-de-Açúcar, a UNICA, o Antônio Pádua Rodrigues. Para ele, o aumento da produção de etanol interessa mais ao povo indiano do que interessa ao Brasil. Acompanhe a entrevista. O presidente Jair Bolsonaro vai à Índia este mês e vai acompanhado de empresários do setor sucroalcooleiro do Brasil.
A tentativa é negociar com a Índia melhorias para esse mercado internacional de açúcar e também do etanol. Aqui ao meu lado, Antônio de Pádua Rodrigues, diretor técnico da Única, que vai explicar a importância dessa visita da comitiva sucro-alcooleira lá para a Índia. Obrigado por ter vindo, Pádua. Vamos explicar a importância dessa viagem. O presidente vai discutir alguns assuntos específicos, previdência, acordos com a Índia, mas vai acompanhado de uma comitiva de empresários do setor de açúcar e álcool. E eu pergunto, qual a importância dessa visita agora para a Índia? Olha, o governo brasileiro reconheceu a importância do nosso setor e está fazendo roadshow em vários países, não é apenas na Índia, né? É um projeto onde a Apex, a empresa nossa brasileira de exportações, está participando desse processo. E no caso específico da Índia, o que nós queremos é que vários países, como a Índia, como a Tailândia, como a Austrália, também derivem uma parte de sua produção de cana para a produção de etanol. O que nós queremos é mostrar a nossa política pública, por que deu certo no Brasil a convivência entre açúcar e etanol. Também fará parte dessa comitiva a indústria automobilística, mostrando que não é apenas 10% que é viável a mistura do etanol na gasolina. O Brasil hoje já tem uma gasolina verde com 27% de mistura do etanol. Então, o objetivo dessa viagem é exatamente isso. Nós tentarmos motivar e fazer com que vários países passem a produzir o etanol, ajudem na sua mistura com a gasolina e nós tornemos o etanol uma commodity a nível mundial. Pádua, a Índia pode misturar até 10% de etanol à gasolina, mas não mistura mais do que 5%, 5,5%, no máximo 6%. O aumento da utilização de etanol na gasolina lá ajudaria o mercado internacional de açúcar? Olha, sem dúvida alguma, você teria uma forma de você reduzir os excedentes de açúcar que existem hoje a nível mundial, principalmente pela superprodução na Índia, uma produção totalmente subsidiada, e você tirar um pouco dessa cana que iria para o açúcar, para o etanol, estaria ajudando. Mas mais importante do que ajudar o Brasil na questão da recuperação do preço do açúcar é ajudar o próprio povo indiano, né, que tem um alto nível de poluição enorme. Ou seja, se ele aumentasse o nível de mistura do etanol na gasolina, ele estaria também trabalhando para o seu meio ambiente, melhorando a saúde de sua população, reduzindo as emissões de CO2. Então você tem um efeito muito mais importante, provavelmente, para eles próprios do que para efeito exclusivo da produção de açúcar e do preço do açúcar a nível do Brasil. Então, o que nós queremos é exatamente isso, mostrar que existe sim uma possibilidade, eles podem não ficar apenas em 10% do nível de mistura, isso já faria com que dobrasse a produção de etanol que eles têm hoje, que é 2,4 bilhões de litros, poderia então dobrar, mas mais do que isso ainda poderiam ter um nível de mistura maior que estariam ajudando muito mais a sua comunidade local na questão ambiental, na questão da saúde, que seria com a redução das emissões de CO2. Nós tivemos recentemente uma melhoria nos preços internacionais do açúcar, que estavam sob pressão nos últimos anos, mas principalmente porque a produção da Índia caiu mais de 25% entre outubro e agora, meados de janeiro. A Índia inunda o mercado com açúcar? Olha, ela é um importante play, sim, ela é um grande produtor de açúcar. Tiveram outros países que tiveram políticas em favor do açúcar em detrimento do mercado mundial, mas já melhoraram essa situação, no caso da Tailândia, no caso da China, com restrições ao açúcar brasileiro. Nesse momento, o principal agente é a Índia. Eles estão em plena safra. Essa redução que se comenta, a safra começa lá em setembro, outubro, deve terminar agora em safra. Nós estamos falando, então, da safra 19 e 20, que deve já ter alguma redução dos excedentes de seus estoques para efeito de exportação. Sem dúvida alguma, isso está refletindo já no mercado internacional do açúcar. O ano passado, o preço médio do açúcar exportado foi na faixa de 12,5 centos de dólar por libra-peso.
Hoje o mercado já sinaliza 14,5. Então ele já está muito próximo da paridade com os preços nossos do etanol. Se o ano passado nós tivemos 65% da cana para o etanol, um preço bem mais remunerador do que o preço do açúcar, provavelmente o ano que vem será um ano melhor, porque nós vamos ter um preço também melhor para o açúcar e vamos manter provavelmente os preços do etanol no estágio atual. Se nós temos uma melhoria no preço do açúcar e temos a vantagem de um mercado maior de etanol, usamos aí uma grande quantidade de etanol para mistura na gasolina, a pergunta é, as usinas que nos últimos anos foram pressionadas e estão em recuperação judicial, têm oportunidade de voltar à normalidade a partir dessa melhoria? Ou isso é temporário, não salva as mais de 35 usinas que nós temos em recuperação judicial no país? Olha, o nosso setor é um setor que eu classifico ele em 3 estágios. Né? Tem um grupo de empresas que eu falo que são o pessoal da Califórnia. É um pessoal que investe, que replanta, que renova canavial, renova máquina, implemento, que tem uma produtividade acima de 90 toneladas de cana por hectare em 5 ou 6 cortes. Então, esse é um pessoal que todo ano sobrevive, cresce, tem resultado e investe. E investe, inclusive, em novas tecnologias, na produção de biogás, na produção de etanol de segunda geração, na aplicação da vinhaça dirigida, na aplicação da vinhaça concentrada. Aí tem um grupo que é um grupo que eu classificaria pobre, o grupo da África do Sul. É um grupo que não renova, que vive de uma redução gradual da oferta de cana e que, às vezes, a tendência, uma hora, é desaparecer. É um pessoal, então, de baixa produtividade e alto custo e que vende o café para almoçar, vende o almoço para jantar, vende a janta para tomar café e vive pedalando para sobreviver. O nosso setor, ele demora, eu diria para você, 15 anos para voltar. Uma unidade que entrou num processo desse, demora no mínimo 15 anos para voltar a um processo bom, positivo. Da mesma forma que uma usina demora 15 anos para chegar numa situação ruim. E tem um meio termo das empresas que tanto pode ir para a Califórnia, como pode ir para a África do Sul. Depende muito das políticas futuras. Eu entendo que agora, com a entrada em vigor do RenovaBio, a partir já de janeiro de 2020, aonde nós vamos ter mais uma receita, além da receita do açúcar, do etanol, da cogeração de energia, mas é uma receita do bem e da prestação de serviço que nós fazemos para a sociedade em função da melhoria do meio ambiente, do menos gasto com a saúde, com o navio, vai sim haver uma nova retomada ao investimento e provavelmente muitas dessas empresas que estão em recuperação industrial virá sócios novos, virá um capital novo, virá novos acionistas, farão com que boa parte dessas empresas em recuperação judicial elas retomem. Difícil é a retomada daquelas que estão paradas há alguns anos. Essa é muito difícil. Mas a unidade que mesmo com dificuldade continua em operação tem um potencial muito grande de voltar a crescer, de voltar a ser rentável e voltar a ser muito agradável ao país e ao setor. Bom, você acaba de ouvir Antônio de Pádua Rodrigues, diretor técnico da Única, União da Indústria de Cana-de-Açúcar, que representa aí as empresas, principalmente do centro-sul do país, né? Nordeste à parte, concentração da atividade da Única é no centro-sul. A perspectiva é a possibilidade de recuperação para quem se mantém, mesmo a duras penas, no mercado. Para quem parou, fica muito difícil. E há quem esteja na ponta. De olho na informação, produtor sempre aliado com quem está na frente, né? O que se aconselha, o que você diria para o fornecedor de cana? Esse que ou fornece ou arrenda a terra para a usina. Olha, tem que olhar a empresa que está na região dele? Olha, hoje nós temos um modelo de remuneração de cana que é o Consecana, que esse ano melhorou bem. Agora, o que eu recomendo ao fornecedor é a busca do aumento da produtividade e redução de custo. A nossa atividade é uma commodity, então tudo ele é muito variável. Agora, aquele produtor que investe, que tem uma boa produtividade, nós temos vários fornecedores de cana acima de 100 toneladas de média. Então, ele vai se crescer, ele vai se manter.
Agora, sem dúvida alguma, é muito melhor você procurar as usinas, fechar contrato de longo prazo, aquelas usinas que mesmo numa situação de preços baixos, ele vai receber, né? Às vezes o problema não é nem o preço, às vezes o problema é ele não receber. Então tem muita gente boa, com muita credibilidade. Nós aqui no estado de São Paulo, nós não temos nenhuma usina, graças a Deus, com atraso de pagamento de fornecedor de cana, de arrendatários. Mesmo as usinas em dificuldade, têm um respeito e uma responsabilidade muito grande com o fornecedor. O fornecedor tem que ser encarado como um parceiro. Não existe usina sem cana e não existe cana sem usina. E o fornecedor de cana faz parte desse processo. Bom, agradeço mais uma vez a entrevista do Antônio de Pádua Rodrigues, diretor técnico da Única. Está aí o recado para o produtor. Obrigado, Pádua. É com vocês em Campo Grande. Bom, ainda sobre esse assunto, os indianos já têm uma meta de elevar o seu consumo de etanol para reduzir as emissões de poluentes do setor de transporte. Até 2022, toda a gasolina vendida na Índia deverá ter 10% de etanol e até 2030 a mistura deverá ser elevada para 20%. Bom, você confere agora mais uma tecnologia de uma empresa parceira aqui do SBA. É a CSJ, que oferece para você uma mini fábrica de ração que pode incrementar muito sua produção. Acompanhe aí. O produtor de leite está sempre pensando em como aumentar a produção. A gente sempre fala em lucratividade em centavos por litro de leite, né? Ter ração de qualidade e sempre na hora são algumas das possibilidades que a mini fábrica de ração CSJ oferece. Com a mini fábrica CSJ de 1.000 quilos, o produtor de leite pode reduzir em média até 35% nos custos de produção. O equipamento é compacto e qualquer pessoa pode operar. Primeiro, coloque na moega os insumos como milho e farelo de soja, por exemplo, que vão direto para o moinho. Depois, acrescente os núcleos. Os componentes são levados para o misturador. Tudo isso é muito rápido. Leva em média 15 minutos por batelado. Agora é só ensacar de acordo com sua necessidade. A mini fábrica de ração da CSJ ainda conta com acessórios. Essa balança digital facilita a pesagem e você acompanha quanto está sendo colocado nas embalagens. Mini fábrica CSJ de 1.000 quilos. Te ajuda a reduzir tempo e dinheiro. Bom, é hora de mais uma paradinha por aqui, é hora de lembrar você que também você pode nos acompanhar pela internet, está aqui, ó, você está vendo? sba1.com e também no SBA Play, que é o nosso aplicativo, vai lá na loja de aplicativos do seu celular, tanto para iOS como para Android, baixa o nosso aplicativo que você vai ter sempre na palma da mão as melhores informações sobre o agronegócio. No próximo bloco nós vamos falar sobre um projeto de pesquisa que o Instituto de Zootecnia de São Paulo quer desenvolver para inovação tecnológica com bezerros leiteiros. Fica por aí. Bom, você vai aprender agora como preparar uma cauda alternativa para combate de pragas na agricultura e que tem dado muito resultado na citricultura. A matéria, a reportagem que você vai acompanhar agora, ela é produzida pela Emater em Minas Gerais e exibida em parceria aqui com o Canal do Boi. A nossa dica técnica de hoje está toda especial. Você vai aprender a preparar uma cauda alternativa para combater praga na agricultura. Quem vai nos dar as orientações é o coordenador técnico de agroecologia, o Fernando Tinoco, da Emater Minas. Mas antes disso, anota aí os ingredientes, só para garantir. Meio litro de óleo de cozinha, meio litro de detergente neutro, 1 litro de calda sulfocálcica, 2 colheres de sopa de sal. Então, Tinoco, vamos embora começar a preparar essa calda, não é isso? Qual é o primeiro passo, Tinoco? Bora lá. Nós improvisamos aqui um funil, vamos colocar aqui na garrafa PET, vamos despejar o óleo de cozinha. Que pode ser, inclusive, um óleo usado, né? Um óleo proveniente de fritura. Depois de adicionar o óleo, o que a gente coloca aí, Tinoco? Detergente neutro. Certo. Que quantidade é mesmo? Meio litro. Okay. Aproximadamente meio litro. Passar um pouquinho ou for menos um pouquinho, não tem problema nenhum. 1 litro de calda sulfocálcica. Lembrando que é proveniente, do enxofre com a cal, o cozimento do enxofre com cal, que é transformado na calda sulfocálcica, previamente preparada ou comprada. Que é usada em várias culturas. Muito usado na fruticultura, muito usado na olericultura. E usado também em paisagismo, é muito usado na agricultura. Vamos dar sequência? Sim.
O que a gente adiciona? Bom, para finalizar, sal de cozinha. 2 colheres de sopa. Tem que ter leveza, como é que é? Não pode passar disso, né, tio? 2 a 3 colheres, não mais do que 3 colheres de sal. Tô vendo que tá praticamente pronta, né? Eu tô enganada? Praticamente pronta, mas não está pronta não. Nós agora temos que agitar fortemente essa calda para dar uma reação química e dissolver o sal, principalmente o sal, né, que está muito concentrado lá embaixo. A gente tem que homogeneizar essa calda. Bora lá! Vamos embora. Vamos tampar e vamos agitar. Tem o tempo, Tinoco, de ficar agitando? Não. É só fazer uma agitação forte que está pronto. Finalmente pronta? Finalmente pronta e ficou muito bonita. A coloração deve ser essa? A coloração deve ser essa, bem alaranjada, um alaranjado bem forte. E como é que é usada na agricultura? Bom, a gente agora dilui em água, porque é uma calda muito forte, muito concentrada, né? Então a gente dilui a 2%. Geralmente os agricultores utilizam os pulverizadores de 20 litros de água. Então a gente coloca 400 ml em 20 litros de água. Em que ela é mais eficiente? Na citricultura, né, como nós estamos vendo aqui esse pomar, ela é muito utilizada para controle de cochonilhas, ácaros, mosca brancas e pulgões. Certo. Eficiência garantida? Garantida. Nós temos aqui um espalhante adesivo, né, que vai levar junto o enxofre e o sal, que vai desidratar a maioria dos insetos. E de quanto em quanto tempo se aplica ela na citricultura, por exemplo? Depende da população, depende da infestação. Às vezes vai ter que fazer 5, 6 pulverizações iniciais, aí cai a população e aí vale o acompanhamento técnico. Tinoco, o pessoal de casa quer saber um segredo que é o pulo do gato que você ainda não contou. Diz aí qual é. O segredo é muito importante e é muito simples. No lugar da água, a gente recomenda utilizar o extrato de folhas de mamona para fazer a diluição da calda. Bom, se você quiser rever essa receita aí, saber as quantidades certas, dá um pulinho lá na nossa página no YouTube. Lá tem também, daqui a pouco, né? Todo esse programa vai estar na íntegra lá no YouTube e você pode rever essas e outras matérias, inclusive aí reaprender a fazer essa calda que, sem dúvida nenhuma, tem um resultado muito bacana, principalmente na citricultura. Bom, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, por meio do Instituto de Zootecnia, está em busca de empresas parceiras para o desenvolvimento de projetos em inovação tecnológica e pesquisa com bezerros leiteiros, que ocorrerão em sua unidade em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Vamos saber mais informações na reportagem do Gustavo D'Angelo. A iniciativa busca firmar parcerias de cooperação técnico-científica com a iniciativa privada para o desenvolvimento de soluções inovadoras de produtos e processos para a criação de bezerros leiteiros jovens, machos e fêmeas. Os projetos ocorrerão na unidade de referência em inovação tecnológica e pesquisa de bezerros leiteiros do IZ, localizada em Ribeirão Preto, interior paulista. Para desenvolver a pesquisa, será implantada uma unidade de criação de bezerros para o desenvolvimento de projetos em novos produtos e tecnologias nas áreas de nutrição, alimentação, sanidade, imunologia, manejo, bem-estar animal e de zootecnia de precisão com bezerros em aleitamento e após o desmame nos diferentes sistemas de criação. Será formada uma equipe de pesquisadores procedentes do IZ, técnicos das empresas parceiras, pesquisadores de outras instituições e universidades públicas ou privadas. As empresas interessadas podem acessar o edital para mais detalhes e enviar suas propostas de projetos dentro do prazo proposto nos documentos, acessando o endereço eletrônico que aparece no seu vídeo. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. E você que tem interesse em adquirir uma fazenda para começar a sua criação ou pense em aumentar os seus investimentos e adquirindo mais uma propriedade rural, meu amigo, você está no lugar certo, na hora certa, está na hora de eu te trazer informações no canal do Boi Fazendas, que coloca você em contato com as principais ofertas que estão disponíveis em todo o território nacional. Acompanhe algumas das fazendas que a gente tem para te oferecer.
Oportunidade de investimento na região norte de Mato Grosso do Sul. A 36 quilômetros de Rio Verde, a Fazenda Daniele conta com estrada muito bem conservada, transitável o ano todo para todo tipo de automóvel. A propriedade possui área de 1.030 hectares, totalmente formada, mantendo sua reserva legal. A capacidade é para abrigar aproximadamente 1.500 reses. A pastagem da fazenda é formada em sua maioria por umidícola, além de dictioneura e outras gramíneas. Conta com 21 invernadas e alguns piquetes, ideal para cria, recria e engorda. Possui casa-sede grande em alvenaria com ar-condicionado, piscina, área de lazer e churrasqueira. 3 casas também em alvenaria para funcionários, além de galpão para máquinas e galpão para ração e sal. Dispõe ainda de estrutura para confinamento com coxos em concreto, com capacidade para engorda de 1.000 animais. O abastecimento de água é feito através de poço artesiano na sede e açude em todas as invernadas. A rede de energia elétrica é rural monofásica. A propriedade conta ainda com pista de pouso gramada com extensão de 800 metros, em excelente estado, operando normalmente o ano todo. Para mais informações, ligue 67 2107 8742 ou mande um WhatsApp 67 99263 8288. Visite o nosso site www.sba1.com/fazendas e envie um e-mail fazendas@sba1.com e faça um excelente negócio através do canal do Boi Fazendas. O canal do Boi Fazendas apresenta mais um excelente negócio para você que deseja investir em uma propriedade rural. Localizada a 150 quilômetros de Rio Verde, no Mato Grosso do Sul, está a Fazenda Santa Edvirges, propriedade com 17.000 hectares. Formada com pastagens nativas em sua maioria, com licenciamento para desmate de 1.000 hectares, já em formação servido por corredor central. Fazenda está dividida em 21 invernadas, na maioria de 1.000 hectares cada, com capacidade para abrigar entre 6.000 a 8.000 reses. Entre as benfeitorias instaladas na propriedade estão 2 casas novas de funcionários, uma sede recém-construídas, galpão para máquinas, redário fechado para hóspedes e mangueiro novo completo. A rede de água conta com 2 poços que abastecem a sede, com caixa para armazenamento de 10.000 litros. A rede de energia é rural monofásica. Para chegar até a propriedade, o produtor pode se utilizar de uma pista de pouso gramada, com 800 metros de extensão, em ótimo estado, operando normalmente o ano todo. Para mais informações, ligue 67 2107 8742 ou mande um WhatsApp 67 99263 8288. Visite o nosso site www.sba1.com/fazendas e envie um e-mail fazendas@sba1.com e faça um excelente negócio através do canal do Boi Fazendas.
Bom, você viu aí algumas propriedades, mas tem muitas outras à sua disposição. E você pode conhecer todas elas acessando sba1.com/fazendas. Bom, eu vou para mais um intervalo comercial no próximo bloco. Então nós não vamos para o intervalo comercial. Meu diretor está falando aqui que ao invés de ir para o intervalo comercial, nós vamos falar de café. Em 2019, o Brasil exportou 40,6 milhões de sacas de café, considerando a soma de café verde, solúvel, torrado e moído. Os dados são do relatório consolidado pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé. E quem vai nos trazer mais informações é a Rosa Cabral. Oi, pessoal. Esse volume na balança comercial representa um recorde histórico das exportações do produto, registrando inclusive um aumento de 13,9% em relação ao volume total exportado lá em 2018. A receita cambial com as exportações de café em 2019 alcançou 5 bilhões de dólares, enquanto que o preço médio da saca ficou na casa de 125. De acordo com a Secafé, a performance das exportações de café em 2019 apresentou resultado dentro do previsto para o ano, com o recorde histórico desses mais de 40 milhões de sacas embarcadas para diferentes países. Só no ano passado, por exemplo, pelo menos 120 países consumiram o café brasileiro. Com relação às variedades embarcadas no total do ano de 2019, o país exportou 36 milhões de sacas de café verde, 32 milhões de sacas de arábica e próximo de 4 milhões de robusta. As porcentagens representam um aumento de 14,8% em relação ao ano de 2018. Já o café robusta ou conilon, o crescimento foi de 59% se comparado ao ano anterior, enquanto que o arábica registrou aumento de 11% no período. Os industrializados apresentam alta de 7% com a exportação de 4 milhões de sacas, sendo 3,98 milhões de café solúvel e 24 mil de torrado e moído. E fechando esse cronograma, o café solúvel teve crescimento de 6,9%, enquanto que o torrado e moído 27,2%. De Campo Grande, Rosa Cabral. Bom, é hora da gente rodar o trecho agora para falar de boas oportunidades de negócio para você. Vou convidar você para ir comigo até o estúdio da Ricardo Nicolau Leilões em Sinop, no Mato Grosso. Vamos bater um papo com o meu xará, Adriano Filho, que está por lá para trazer as informações sobre as próximas oportunidades de negócio que a Ricardo Nicolau coloca à sua disposição. Bom dia, xará. Bom dia a você, Adriano Faleiros. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a programação do Bom Dia Produtor, diretamente das lentes do Canal do Boi. É isso mesmo, diretamente de Sinop a gente traz informações dos eventos que a Ricardo Nicolau Leilões estará realizando e alguns outros eventos, algumas outras informações para você que está acompanhando aí. Quero salientar que na quarta-feira, amanhã, cedinho, a partir das 8 horas da manhã, a Fazenda Araponga estará realizando mais um dia de campo. Quarta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Lá nós teremos diversas palestras, diversas informações, a mostra dos animais. Lá você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais do trabalho do Soshiro. Realmente uma excelente oportunidade. Deixa eu falar para você um pouco mais dessas palestras, o que nós teremos de conteúdo lá nesse dia de campo. Nós teremos uma palestra sobre algumas informações do Gene Plus, esse programa de avaliação que está sendo sucesso aí no Brasil inteiro, todo mundo está gostando demais, realmente é diferenciado. Quem trará informações do Gene Plus é o médico veterinário Fernando Manzucci. Teremos também mais informações sobre critérios de avaliação, critérios de seleção dos animais. Você sabe muito bem, quem seleciona, quem mensura, sabe trabalhar de forma diferente. Porque com dados, meu amigo, fica mais fácil trabalhar, não é verdade? Você terá essas informações, você terá esse conteúdo lá também no dia de campo com o médico veterinário Marcos Carvalho. Teremos também evolução e ultrassonografia de carcaça com a zootecnista doutora Liliane Sugsawa. Teremos também se a fêmea é precoce. Ela é ótima para produzir bezerros, se não, ela deve ser usada para produzir carne. Olha aí que assunto interessantíssimo com o Flávio Dutra de Resende. Dinâmica de avaliação dos melhores animais de sobreano. Realmente é o dia de campo que acontece amanhã a partir das 8 horas lá da Fazenda Araponga.
E agora informações do nosso Boi em Pauta, que acontece pulando essa quarta na outra, né? O nosso 49º Boi em Pauta, onde você vai ter a oportunidade de comercializar os seus animais, como também de vender, de comprar, né? É realmente uma excelente oportunidade para você que está acompanhando a gente aqui de Sinop região. O Boi em Pauta, nós teremos apenas animais filmados. Então, para você que está numa região mais distante, pensa assim, mas como é que fica esse negócio? Será que não fica muito complicado para filmar os meus animais aqui? Meu amigo, mantenha contato conosco, a nossa equipe vai até a sua propriedade, faz a filmagem dos seus animais, a gente ajuda na pesagem também. É sempre interessante, se possível, se você tiver a balança na sua propriedade, se não tiver, a gente tem a nossa balança também. Quando a gente fala de gado de corte, o mais interessante é que esses animais estejam pesados. É bom para você, é bom para quem está comprando, porque muitas vezes pela televisão a gente engana um pouco, né? Por exemplo, eu não sou tão feio assim como aparenta ser na TV, né? A gente é mais um pouco ainda, né? Ao vivo. Então a televisão às vezes pode enganar, pode variar um pouquinho. Então é sempre importante que os animais estejam pesados e quanto mais informações você tiver, melhor é. O nosso Boi em Pauta está à sua inteiríssima disposição para você agendar a filmagem através do nosso telefone 66-3532-0077. Para você atualizar, realizar o seu cadastro também neste telefone. Aliás, por falar em cadastro, por falar em informações, no dia 1º de março, anota aí na sua agenda, nós teremos um Integra Nortão, um leilão que realmente integra o norte do Mato Grosso, o nortão do Mato Grosso que é pujante, é diferenciado mesmo. Nós teremos o leilão que acontece dentro da Acre Norte, a partir das 14 horas Brasília, 13 horas aqui no Mato Grosso. No Integra Nortão, nós teremos animais tanto de recinto, como também animais filmados. Então será servido um almoço e logo após o almoço a gente começa o nosso leilão. O bom do leilão presencial é porque a gente tem aquela emoção a mais, né? O leilão presencial ali você pode ver, rever os seus amigos, então fica fácil para você manter contato, conhecer gente nova também, né? Fazer novas amizades. Então essa é a oportunidade também para você comercializar os seus animais. Você que está próximo da região, você que tem viabilidade técnica para trazer os seus animais ao recinto, traga, faça a sua reserva de curral. Para você que não tem, para você que está um pouco mais distante, agende também a filmagem dos seus animais. Nós estamos esperando aproximadamente 5.000 animais, mas a gente sempre consegue ultrapassar essa meta, sempre quando vai chegando perto do leilão, a notícia vai correndo, todo mundo quer colocar os seus animais, então já deixa já no jeito, já vai agendando, já vai preparando alguma coisa aí para o Integra Nortão. Para você que pensa em comprar, para você que está precisando fazer a reposição da mercadoria, para você que já vendeu, chama a sua atenção. Faça o seu cadastro. Se você ainda não tem cadastro com a Ricardo Nicolau, atualize o seu cadastro, já deixa tudo no jeito. A gente tem, assim, essa situação ela tem sido um pouco recorrente de gente ligando na nossa mesa operadora. Ah, mas eu queria comprar, às vezes está com dinheiro, rapaz. Você já pensou o tanto que o negócio é complicado? Às vezes já aconteceu até com você, né? Você está com dinheiro, está precisando, é a mercadoria que você precisa, mas infelizmente você não tem o cadastro e o lote acaba passando, alguém acaba lançando nele, né? Então fica difícil, já mantenha o seu cadastro através do 66-3532-0077, é a oportunidade para você manter contato, fazer os seus investimentos, deixar tudo prontinho, deixar tudo tinindo para chegar na hora só fazer os seus investimentos com muita tranquilidade. Tem também o nosso site que eu não posso deixar de falar de forma alguma, porque o pessoal vem trabalhando de forma muito séria, muito árdua, rapaz. Você chega ali, o Pedrinho tá até suado de tanto que tá trabalhando ali no site, né? Nós temos a nossa agenda no site, nós temos informações, nós temos fotos dos leilões anteriores, a nossa equipe de marketing vai em todos os leilões, inclusive nesse Integra Nortão, eles estarão lá também. A gente faz um álbum de fotos, trazendo sempre os melhores momentos, né? Então no nosso site você tem essas informações, tem a nossa agenda completa desses eventos que eu falei para você e outros futuros, para você já ir se programando aí também, né? Além do nosso site, nós também estamos nas mídias sociais, em todas as mídias sociais, estamos ali no Facebook, estamos no Instagram, né? Curta a nossa página, siga a gente no Instagram, ali também você obtém todas as informações, fotos da equipe, aquela resenha boa demais da conta. Aqui na Ricardo Nicolau, meu amigo, a coisa funciona desse jeito, a gente está sempre unindo as partes de maneira justa, vem sempre trabalhando para produzir, sempre trabalhando para entregar uma melhor mercadoria a você. Aquele negócio que eu sempre digo, aqui nós não estamos te vendendo nada, pelo contrário, estamos lhe ajudando a comprar e isso faz muita diferença. Então, recapitulando para a gente encerrar a nossa participação,
amanhã, né, na quarta-feira, cedo, mas cedinho mesmo, nós teremos o dia de campo lá do Soshiro, né? É uma excelente oportunidade para você ficar por dentro, conhecer um pouco mais do trabalho. Eu diria até que o dia de campo é uma das coisas mais importantes assim para você que pensa em comprar no leilão, né? Porque o Soshiro faz um leilão aqui com a gente, porque o dia de campo ali você conhece o trabalho, ou no dia de campo você tem mais informações, no dia de campo você conhece o rebanho, você sabe como é que é feito, como é que é manejado, o temperamento dos animais. Ali você tem uma pequena amostra, uma pequena pitada do que realmente, do trabalho daquela propriedade, do que será ofertado a você no dia do leilão. Então nós temos palestras bastante interessantes, nós teremos uma equipe muito boa lá, um pessoal muito interessante, uma gama de pecuaristas, uma gama de parceiros lá neste evento. Então realmente é uma excelente oportunidade para você estreitar os laços aí. Na próxima quarta-feira, pulando essa na outra, nós teremos o nosso Boi em Pauta, às 20h30 Brasília, às 19h30 no Mato Grosso. Mantenha contato conosco para você que está precisando comercializar os seus animais aí. Você que está comprando também, já deixa anotado na sua agenda aí. E no dia 1º de março, o Integra Nortão, aqui em Sinop. Eu diria até que é o maior evento de Sinop, é o maior leilão de Sinop, e é o leilão que a Ricardo Nicolau Leilões realiza, porque realmente é um show, lota demais a conta. O evento é lá na Crinorte, a partir das 13 horas, horário aqui do Mato Grosso. Meu xará Adriano Faleiros, dessa forma assim, eu encerro a nossa participação, agradeço sempre pelo contato, agradeço sempre pelo espaço que você cede aí no Bom Dia Produtor. Um forte abraço, meu xará, até mais, obrigado. Valeu, Adriano. Tamo junto, rapaz. É sempre um grande prazer receber vocês aqui e dar ao nosso telespectador a oportunidade sempre de fazer bons negócios aí através da agenda da Ricardo Nicolau Leilões. Um ótimo dia para vocês aí. Bom, hora de mais um intervalo comercial por aqui. Deixa eu te mostrar umas imagens aí, ó. Vou pedir pro pessoal colocar as imagens do nosso aplicativo SBA Play para você ver como é fácil você ter aí na palma da sua mão as principais informações do agronegócio no principal canal de agronegócio do país. É só você ir lá na sua página de aplicativos e baixar aí o SBA Play. É levinho, não tem custo nenhum, não ocupa muito espaço no seu aparelho celular e você tem aí a qualquer hora do dia a oportunidade de acompanhar todos os programas ao vivo aqui da grade de programação do Canal do Boi e também do Agro Canal, tá? Tá aí, ó, o SBA nas suas mãos, tudo em um só lugar. Ó, você viu que inclusive você pode acompanhar os nossos leilões também pelo aplicativo, tá? Então vai lá, baixa, tenha sempre a nossa programação aí na palma da sua mão. E se quiser participar com a gente via WhatsApp, vou pedir o pessoal colocar na tela aí também, tá aí, ó, 998631001, canal direto para a sua participação aqui na nossa programação. Bom, no próximo bloco nós vamos até São Paulo, vamos até a Bolsa Brasileira de Mercadorias, vamos bater um papo com o Walter Puga Júnior para saber sobre as primeiras movimentações do mercado financeiro nesta terça-feira. Eu volto já. Bom, já estamos de volta, é hora de levar você até a redação aqui do Canal do Boi para saber o que é destaque no nosso portal sba1.com. E quem vai nos trazer as informações é o Douglas Ferreira. Olá! O destaque do portal sba1.com é que técnicos do órgão de sanidade vegetal e animal da China inspecionaram fazendas produtoras de melão no Rio Grande do Norte e no Ceará, entre os dias 12 e 17 de janeiro deste ano. Os estados são os maiores produtores da fruta. Em novembro do ano passado, o Brasil fechou um acordo com um país asiático que viabilizava a exportação de melão. O acordo é simbólico por se tratar do primeiro entendimento sobre a fruta com a China. Por outro lado, os chineses poderão vender a pera para o mercado brasileiro. Os protocolos sanitários foram firmados após reunião bilateral entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da China, Xi Jinping, dentro da 11ª cúpula do BRICS, em Brasília. A notícia completa vocês podem conferir acessando o nosso portal, o sba1.com. Bom, e como você já viu aqui nesta edição do Bom Dia Produtor, o presidente Jair Bolsonaro viaja ainda à Índia esta semana para assinar acordos com autoridades do país. E enquanto isso, o Brasil apresenta formalmente denúncia na Organização Mundial de Comércio, a OMC, contra os subsídios que o governo indiano concede para a produção de açúcar e que deprimem os preços. Nós vamos até São Paulo agora, vamos conversar com o Walter Puga Júnior ao vivo na Bolsa Brasileira de Mercadorias, porque, Puga, a conversa é difícil para o presidente com o governo da Índia, não é mesmo? Bom dia.
Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, de certo modo, é delicada mesmo, mas é um assunto que vem sendo tratado já há muito tempo e não será surpresa para o governo da Índia, para as autoridades indianas, que o Brasil tenha formalmente apresentado essa denúncia. Já estava encaminhada e foi registrada ontem. Agora, o Brasil apresenta essa petição à Organização Mundial do Comércio contra os subsídios, porque, segundo dados apurados pelo governo brasileiro, o Brasil perdeu entre 1 bilhão e 200 milhões até 1 bilhão e 300 milhões de dólares por ano com essa política de subsídios indianos que resulta aí numa oferta muito grande de açúcar no mercado. Aliás, os principais jornais brasileiros destacam isso hoje e a edição do Valor Econômico diz que esse confronto entre Brasil e Índia envolvendo exportação de açúcar começou realmente agora lá na OMC com a apresentação formal dessa denúncia, dessa petição com argumentos contra os programas de subsídios que o governo indiano concede. A estimativa dos produtores é que a produção indiana de açúcar cresceu de 22 milhões de toneladas entre 2016 e 2017 para 34 milhões de toneladas em 2017 e 2018. Ou seja, um superávit de mais de 12 milhões de toneladas. Resumindo, inundou o mercado internacional de açúcar. A Índia, com isso, tornou-se o maior produtor mundial no cenário em que o Brasil reduziu sua produção em quase 10 milhões de toneladas e aumentou, lógico, a produção de etanol. Foi o que ocorreu no Brasil. As usinas fugiram, vamos dizer assim, correram para o etanol, já que o açúcar tinha preços em baixa nos últimos anos no mercado internacional. O setor privado brasileiro defende que os subsídios indianos provocam mesmo uma depressão nos preços internacionais, causando no total, no mercado internacional, 3 bilhões de dólares de prejuízo por ano. O Brasil estima perder quase a metade desse dano, vamos dizer, que o subsídio causa em todo o mundo, e a Índia estabeleceu agora um plano de exportação de 5 milhões de toneladas para 2018 e 2019 e fornece subsídios que estão vinculados aí ao desempenho do exportador, algo que também atropela aí as regras do OMC. O Brasil denuncia isso. Bom, resumindo, a Índia tem até o próximo dia 19 de março para responder a essa petição brasileira. A primeira audiência diante dos painelistas da OMC, porque elas se chamam painel, deve ocorrer agora no dia 12 de maio. Mas até o dia 19 de março, a Índia tem que responder essa petição do Brasil. E eu aproveito também para falar sobre exportação de suco. A informação foi distribuída ontem pela Citrus BR e aponta que no primeiro semestre desta temporada, agora estou falando de laranja, entre julho e dezembro, as exportações de suco de laranja do Brasil avançaram 26,6% no primeiro semestre. Esse primeiro semestre da temporada 2019-2020, eu vou repetir, entre julho e dezembro. É uma das maiores safras dos últimos tempos e, diante disso, a nossa exportação cresceu. Agora, repare que a produção de laranja no Brasil cresceu também 35%, segundo a Fundecitrus, análise feita no Cinturão Citrícola de São Paulo e tal. Temos muita laranja. Para os Estados Unidos, aumentamos os embarques, mas cresceram apenas 1%. Agora, mais uma vez, o destaque foi a China, uma disparada nas exportações para a China, que comprou 82% mais suco de laranja do Brasil nesse período aí, somou aí quase 27 mil toneladas. Então a exportação de suco de laranja cresce entre o primeiro semestre, agora nessa fase, e a China avança também na compra de suco de laranja. São os destaques do noticiário desta terça-feira, viu, Adriano? É com você. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado, então, Puga, porque ontem o dólar avançou e a Bolsa também avançou. O que esperar para essa terça-feira? Negativo, notadamente nas principais bolsas da Ásia. O que ocorre é o seguinte: há um vírus novo circulando lá na Ásia e isso traz preocupação para todo o mercado internacional. Já se espera que, por exemplo, empresas aéreas, empresas de turismo lá na China tenham problemas por conta desse novo vírus, que causa aí problemas e já causou mortes. Aliás, já tem relatos de 200 pessoas contaminadas, 4 pessoas morreram, mais uma preocupação para o governo chinês. Por isso, ele atingiu a maior baixa das últimas 2 semanas, temores sobre esse novo vírus, Esse vírus que as autoridades chinesas já confirmaram é contagioso através de contato humano, surgiu
pouco antes do chamado feriado do Ano Novo Lunar, na cidade de Wuhan, e se espalhou para Pequim, Xangai e outras localidades. Vou repetir, 200 casos informados, e os mercados financeiros na China ficarão fechados fechados entre os dias 24 e 31 de janeiro. É um período em que se viaja muito na China. Diante dessa preocupação, já se esperando queda nas ações de empresas aéreas, também as empresas de cinema, operadoras de cassinos também tiveram baixa lá na Ásia. Bom, a Bolsa de Tóquio recuou 0,91%, a Bolsa de Hong Kong caiu 2,81%, o índice Xangai Composto caiu 1,41%. Então, a depender do que está ocorrendo lá na Ásia, situação bem complicada. Não teremos aí uma reação positiva na nossa Bolsa. Nossa Bolsa já vem reagindo bem, né? Vai acompanhando aí uma reação no mercado como um todo, depois da assinatura do acordo entre Estados Unidos e a China. Bom, o índice Bovespa ontem teve a nova máxima em um dia que não tivemos operação no mercado americano. Feriado nos Estados Unidos ontem, nós tivemos um volume de negócios um pouco menor, abaixo de 13 bilhões de reais, mas com a paralisação do mercado acionário lá nos Estados Unidos, naturalmente ocorre uma baixa nos negócios aqui. Mas de qualquer maneira, nosso índice Bovespa subiu mais um pouco, subiu 0,32%, já se aproxima de 119 mil pontos. Chegou aos 118.861 pontos no fechamento, valor mais alto do dia, volume financeiro passou de 28 bilhões e 53 bilhões de reais, que totalizou, no total, né, o volume financeiro, exercício de opções. Nós tivemos aí umas negociações que ocorreram ontem, trouxe aí quase 13 bilhões de reais. A liquidez não é tão grande, mas de qualquer maneira, nosso índice Bovespa subiu mais um pouco e se aproxima aí de 119 mil pontos. Chegou perto disso, hein? Chegou na máxima do dia, vou repetir, 118.861 pontos, já encostando em 119 mil pontos, como os analistas de mercado esperavam. Índice Bovespa rumo aí para os 120 mil pontos e há otimistas esperando que em breve teremos aí mais de 120 mil pontos para o índice Bovespa. É o que se espera, embora haja uma saída de recurso especulativo estrangeiro do Brasil. O que se aguarda agora é a vinda de recursos de fora para investir já em produção, não tanto em capital especulativo. O capital especulativo tem saído do Brasil nos últimos meses. Agora, o que acontece com o dólar enquanto isso? Bom, o dólar subiu também, né? O dólar foi se aproximando aí de R$ 4,19, subiu ontem mais de 0,5%, o dólar teve alta de 0,58%, os últimos números ontem fechavam negócios com o dólar a R$ 4,18 mais 75, chegou bem próximo de R$ 4,19, foi a R$ 4,18 mais 98, mas se manteve ainda abaixo de R$ 4,19. A expectativa é que o dólar continue em patamares mais altos, contrariando o que se esperava antes, que o dólar tendesse a uma baixa, se aproximando mais de R$ 4,00. É um movimento natural de início do ano, segundo alguns analistas, mas não é o que a maioria esperava, não. Na verdade, a maioria esperava dólar mais próximo de R$ 4,00 do que de R$ 4,20. É acompanhar e conferir no final do dia, mas a expectativa é de que se mantenha nesse nível, com a Bolsa ainda na faixa de 118 mil pontos, 119 mil pontos, e o dólar perto aí de 4,19. Não há grandes alterações. O mercado nos Estados Unidos começa a operar de novo hoje, depois do feriado de ontem. É esperar que essa liquidez aumente e posicione melhor o mercado. É com você, Adriano. Valeu, Puga. Obrigado pela sua participação. Bom, e com essa participação do Puga, deixa eu trocar para essa câmera aqui, meu diretor. Aí, com essa participação do Puga, a gente vai chegando a mais esta edição, ao final desta edição do Bom Dia Produtor. Lembra você que, por enquanto, ainda não tem operação na Bolsa, o dólar ainda temos aí patamares do dia anterior, mas para você que vai ficar ligado aqui na nossa programação, a partir do 12h10, logo na abertura do Agricultura BR, o Puga volta e atualiza você já com tudo operando, trazendo aí dados mais concretos a respeito dessa terça-feira no mercado financeiro. E eu reforço o convite para que amanhã a gente esteja junto em mais uma edição do Bom Dia Produtor, a partir das 7 horas da manhã, aqui na programação do Canal do Boi. Uma ótima terça-feira para você e até amanhã. Tchau, tchau.